alugar a casa do lado da escola, né? Não foi, Felipe? Sim, e agora a escola pode expandir as suas atividades ali, né? Graças a Deus por essa dádiva, por essa bênção tão grande. Há mais alguma coisa? Não? Muito bem. Então agora vamos à palavra de Deus. Quero convidar cada um dos irmãos para que abram a Bíblia no texto que se encontra lá. Romanos, capítulo 8. Vocês estão bem? Sejam bem-vindos, viu? Tudo em paz? Passaram bem a semana? Dá para me entender direitinho? Ah, tá bom. Vocês já estão no Brasil há um bom tempo? E dá para entender direitinho? 50%. Tá bom, viu? Então, vou fazer força para pronunciar direitinho para dar para compreender. Tá bom? E um dia vocês me ensinam a falar espanhol também. Tá bom? Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Romanos capítulo 8, versos 5, 6, 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Senhor, eu peço a Ti que fales ao nosso coração de forma profunda e que ao encerrarmos este culto, possamos dizer: a Tua palavra falou ao nosso coração. Eu oro grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos, João, bem-vindos a irmã, bem-vindos a Bruna, são todos bem-vindos, viu? Louvado seja Deus que vocês estão aqui nessa manhã. A Bíblia fala para nós que nós somos filhos de Adão e Eva. E como Adão rebelou-se contra Deus, com uma imensidão de árvores para escolher e comer, ele foi exatamente naquela que Deus disse: só desta você não coma, se você comer, você colocará em risco toda a cadeia de filhos, de netos, de toda a sua genealogia, pois foi exatamente aquela que Adão foi procurar, e com ele caímos todos nós, porque todos nós somos filhos de Adão. Em Adão, todos nós morremos, nascemos mortos. Mas que tipo de morte? Eu estou vivo. É uma morte interior, é a morte da nossa alma. Nascemos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Basta ver as crianças. As nossas crianças nascem absolutamente com a cabeça como uma folha de papel em branco. Não tem nada escrito. Mas basta que elas comecem a interagir para que o mal apareça nas suas atitudes. Quando o espírito de possessão diz: é do nenê, é do nenê. Se tem outro nenê ali, dá um tapa no outro porque quer as coisas para si. Quem ensinou essas coisas para ela? Ninguém. Veio da natureza. É o DNA da raça humana que é mal desde a sua origem. Não adianta apenas criar uma criança na melhor educação
e na coisa mais pacífica que existe, porque dentro dela eclode um mal, e esse mal se chama carne, esse mal se chama pecado, esse mal se chama decadência da nossa natureza. E Deus diz que aqueles que estão na carne, ou seja, que têm esta natureza, ou seja, todos os seres humanos, não podem agradar a Deus. Se não podem agradar a Deus, toda a raça humana está condenada. Diz a Bíblia, porque o salário do pecado é a morte, a eterna separação de Deus. Os irmãos vejam como a natureza humana é. O Brasil atravessa tantas dificuldades, dificuldades políticas, econômicas, sociais, com a liberdade sendo tolhida e o mal prevalecendo. Mas o ser humano não para clamar, para orar e para implorar. Ele não pode deixar o seu happy hour, ele não pode deixar o seu bar, ele não pode deixar a sua balada, porque isso está dentro dele. Quando nós estamos no trânsito, temos leis para cumprir, basta ter a lei para o homem querer quebrar. Não é assim? Quando alguém diz assim, não faça isto, é exatamente aquilo que dá vontade de fazer. Isso se chama carne. Mas um dia, alguém nos prega a palavra de Deus, e diz-nos a Bíblia, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Alguém anuncia a salvação em Cristo, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E Deus trabalha na nossa mente e nos convence deste nosso pecado. Ele nos convence de que nós precisamos de perdão, precisamos de salvação. E então o Espírito Santo nos conduz a um encontro com Deus e nós clamamos, salva-me Jesus. Salva-me, Senhor. E a Bíblia diz, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você então faz isto. E a promessa de Deus é, se você fizer, e de todo o coração o fizer, você estará salvo. Ou seja, você não irá mais para o inferno, você irá para o céu. E há uma metamorfose dentro do seu coração, que é chamado de novo nascimento. Você descobre um novo ser dentro de você. Porque de repente, Deus ataca a sua vontade de pecar. De repente, você que tinha a boca suja, não tem mais prazer em falar palavrões. Você que era desonesto, não é capaz mais de manter-se na desonestidade. Você que era idólatra, não tem mais coragem de dobrar os seus joelhos diante de uma imagem ou de manter um atleta do futebol ou um ídolo da televisão como o seu Deus. Você muda por dentro. Você tem uma nova natureza. Você nasce de novo. E então, quando somos levados ao batismo, é porque nós estamos testemunhando para toda a igreja, diante de Deus, que eu era uma pessoa, mas Cristo veio e o meu velho eu morreu. E quando morreu, eu fui sepultado, mas ao mesmo tempo eu ressuscitei para uma nova vida, uma vida transformada. Eu me lembro que fui mandado embora do Banco de Crédito Nacional em 1984. Eu era funcionário e trabalhava desde 1979 naquele banco. Mas
num momento em que o meu chefe estava querendo limpar o departamento, porque vivíamos o primeiro grande desemprego nacional, que chegou avassalador, ele tinha que encontrar uma brecha para mandar alguns embora. E ele então chegou para mim e disse assim: como vai o seu pai macaco? Eu disse: mas que história é essa? Porque nós somos descendentes do macaco. E eu disse para ele: não é o meu caso. A minha família não veio do macaco, veio de Adão e Eva. E por causa disto, meu chefe me mandou embora. Ele era tremendamente promíscuo, tremendamente da boca suja, fumava como uma chaminé, 3, 4 maços de cigarro por dia, gritava que o departamento todo escutava, e eu fui mandado embora. Depois que eu fui mandado embora, em um momento, eu acredito que foi na Expo Center Norte, numa das primeiras que aconteceram, eu fui visitar os estandes, e de repente um senhor lá me dá: Wagner? Eu disse: sim. Edson. Falei: Edson. Aí eu olhei: Edson, do BCN? Eu mesmo. Eu falei: mas que coisa, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: eu estou aqui porque esse Edson que você está vendo não é aquele lá do trabalho. Aquele se arrepende de ter mandado você embora. Eu me converti a Cristo. Cristo mudou a minha vida. E eu gostaria de dizer que eu também não veio do macaco. Ele era outro. Não fumava mais. Boca limpa. Estava falando das coisas de Deus. Porque quando Cristo vem, Ele muda a nossa natureza. Agora, a velha natureza, ela só vai ser arrancada de nós totalmente, absolutamente, no dia em que nós morrermos. Porque antes disto, ela vai tentar voltar à vida. Ela vai tentar usurpar o direito, porque ela não tem mais direito sobre a nossa vida. Porque não estáis debaixo da carne, estáis debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da lei, mas ela vem à tona. E de repente, aquela vida de consagração que nós descobrimos em Cristo é surpreendida por um desejo de fazer as coisas do passado. Somos surpreendidos pela vontade de voltar de novo pelos velhos caminhos. A nossa boca começa a fermentar a vontade de xingar. A nossa sexualidade começa a ebulir de vontade de promiscuidade. Os nossos caminhos começam a ver as facilidades da desonestidade e nós queremos entrar por ele. E nós dizemos: meu Deus, o que está acontecendo dentro de mim? Há uma luta, há um conflito. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas encontro nos meus membros, no meu corpo, uma outra vontade. Aquela vontade que já foi crucificada com Cristo, ela vem de novo. Billy Graham contava que uma vez ele viu a corrida de cachorros numa determinada cidade. Um senhor levava os seus cachorros para correr e ele cobrava apostas das pessoas, e ele apostava num dos cachorros, e o cachorro no qual ele apostava sempre ganhava. Não tinha uma vez que não ganhasse. É claro que ele não ficava no mesmo lugar, porque senão as pessoas iriam apostar exatamente naquele que ele ganhava. Mas, intrigado, o pregador disse assim: como é que o senhor sabe exatamente o cachorro que vai ganhar? Ele disse: é simples. Esses cachorros são meus, o branco é meu, o preto é meu também. Se eu quero que o branco ganhe, ao longo da semana eu alimento bem o branco e deixo o preto passar fome. Quando eu os coloco
na reta, para eles correrem, quem é que vai ganhar? O que foi bem alimentado. Se eu quero que o branco ganhe, durante a semana o branco é bem alimentado, o preto não. Se eu quero que o preto ganhe, eu alimento bem o preto e deixo o branco passar fome. Então, por isso o resultado é esse, é matemático. E Billy Graham usou esta experiência, esse conhecimento para dizer o seguinte: nós temos dois cachorros dentro de nós. Nós temos duas naturezas dentro de nós. A velha, como filhos de Adão, que ainda ousa querer subir para tomar conta e dominar o nosso mundo interior, a nossa mente, o nosso caminho. E temos a nova, que nós recebemos no dia em que entregamos o coração para Cristo, no dia em que nascemos de novo. As duas estão aqui. A nossa tarefa é alimentar a nova natureza e deixar a velha passar fome. Ou seja, há coisas que fortalecem a nossa fé e há coisas que enfraquecem a nossa fé. Quais são as coisas que enfraquecem a nossa fé? Deixar de ter comunhão com a palavra de Deus. A Bíblia é a base e o alimento sólido para a nossa fé. Quando nós deixamos de ler a palavra, nós não damos de comer para a nova natureza. Outro alimento é a oração. A oração, aquele hino bobo, a oração é alimento, que o Espírito come oração, isso é um absurdo. Mas a oração para a nova natureza é o alimento dela. Eu preciso de oração, porque a oração me fortalece. Muita oração, muito poder. Mas nós relegamos a oração para um departamento de apêndice da nossa vida, então a oração não faz mais efeito, porque nem oramos. Então a nova natureza se enfraquece. A comunhão com a igreja. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando eu penso em fazer a minha vida cristã carreira solo, eu já estou perdendo e a minha nova natureza se enfraquece. Saibam de uma coisa: cada vez que eu falto à igreja, ela fica um quarteirão mais longe do meu coração. A primeira vez que eu falto por conta, não digo por uma necessidade, mas por conta, eu não vou hoje. É difícil, porque a nova natureza bate na nossa cabeça dizendo: não é assim, não é assim, não é assim. Mas para eu faltar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, vira vício e eu não tenho mais sequer vontade de ir à casa do Senhor. Então, isso funciona como doente. O doente, ele começa a perder o apetite, porque alguma coisa vai mal no seu corpo, não é assim? Não tem vontade de comer. E chega um ponto que ele ficou 2 dias sem comer, 3 dias sem comer, quando ele vê a comida, dá entojo. O estômago parece que vira. Ele não quer comer, ele não quer beber. Mas o médico sabe que se ele não comer e se ele não beber, ele vai ficar fraco e a consequência é ele morrer. Então o que o médico faz? Vai comer mesmo sem vontade. Vai beber mesmo sem vontade. O que isto vale para nós? Vale da seguinte forma: sabe qual é a melhor hora de ler a Bíblia? É quando eu não tenho vontade de ler. Porque a velha natureza está lutando contra mim para que eu não vá à palavra de Deus. Pois é agora que eu devo ir. Porque eu sou um doente, não tenho fome, mas eu tenho que comer. Então, eu sou um doente espiritual, não quero ler a Bíblia, eu quero ler qualquer coisa, quero ler a folha política, quero ver a página de esportes, quero ler entretenimento, mas não quero ler a Bíblia. É aí que você precisa ir à palavra. Sabe qual a melhor hora de orar? A hora que você não quer orar, porque é a hora que você mais precisa. E a vida espiritual, o mundo espiritual é uma realidade. Conquanto seja a nossa vontade que não queira, há em volta de nós
demônios inspirando nossa mente, o nosso coração e dizendo: para com isso, não ora nada, não leia a Bíblia, isso não vale nada, isso não vai te levar a absolutamente nada. E ele vai sugerindo pensamentos no seu coração para que você se afaste completamente da comunhão. Sabe qual a melhor hora de vir à casa de Deus? A hora que você não tem vontade de vir, porque é a hora que você mais precisa. Não só o fato de sentar-se nesse banco, esse banco não tem uma mágica, sentou, estou bem. Não, mas é o que acontece aqui. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, disse Jesus, eu ali estou no meio deles. Eu preciso disso. Jesus não disse para que os seus apóstolos fossem cada um para sua casa cuidar da sua vida, não. Ele os trouxe em volta de si e viveu 3 a 4 anos o tempo todo com eles. Comia com eles, bebia com eles, dormia com eles, acordava com eles, viajava com eles, curava com eles, pregava com eles. Havia uma comunhão profunda. E quando Jesus disse: vocês querem ir embora? Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? É possível a velha natureza ter vontade de voltar às velhas práticas? Ou aquele que nunca viveu no mundo, mas de repente se lhe apresenta uma grande oportunidade de ir conhecer, de ir beber das águas podres do Tietê espiritual. Estão lá as oportunidades para ele fazer tudo de errado. E ele diz assim: Deus perdoa mesmo. Esse é um tipo de pensamento que Satanás sopra na nossa cabeça. Vou dar um exemplo aqui. Vi esses dias uma igreja. Filho do pastor é dono de uma agência de tatuagens. Colocou 500 pessoas lá para tatuar Mateus 28 no pulso. E o pessoal dando glória a Deus, fazendo exatamente o que Deus diz para não fazer marca nenhuma na sua pele. Eles estão cegos, porque eles não alimentaram a sua nova natureza. Então agora a velha natureza se disfarça de nova. E aí o que acontece? Lindos cultos pagãos, cultos na carne, citam a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. Citam as Escrituras, mas não vivem as Escrituras. Como essa rede de filmes que todo mundo sabe, que termina com Flix, o projeto dela é descristianizar a cabeça de quem assiste. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Uma série aí que lançaram de um tal Messias, a moça que ia atrás para saber quem que era ele, dizia assim: mas é lá no Texas, e no Texas é um povo que ainda vê algum significado que preste na Bíblia, que isso é uma bobagem. Olha as expressões que eles usam dentro dos seus seriados. Portanto, meus irmãos, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de amar mais a um e desprezar o outro, servir mais a um, desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e a riqueza, a Deus e a carne. Não pode. E o que fazer então? O crente vive a pecar? Não, porque quem vive a pecar não viu e nem conheceu o Senhor. Mas é possível acontecer do crente escorregar e pecar? Sim. E o que fazer? Diz a Bíblia: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas, se pecarmos, eu estou em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Mas se pecarmos, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então o crente não vive de pecado em pecado, mas ele pode ser seduzido pelo mal? Pode. O que fazer? Um pouquinho antes, capítulo 1, verso 9.
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Logo, se eu quero voltar à minha comunhão, se eu quero que a graça de Deus flua em mim, como no passado fluiu, eu tenho que fazer como aquele dono de casa, que numa chuva forte que deu, a água entrou toda na sala da sua casa, e ele não sabia o que acontecia. Então ele chamou alguém para consertar. Esse alguém subiu nas calhas para ver o que estava acontecendo. Havia 3 ratos mortos na calha. A água não tinha como descer, então ela invadia a casa, infiltração e essas coisas todas. O que ele fez? Socou aqueles ratos mortos para fora e imediatamente o problema foi solucionado. Se eu tirar os ratos mortos dos pecados não confessados na minha vida, porque o que o diabo quer é dizer assim: não dá mais para você. Mas a Bíblia diz: dá, ainda dá. Vá até a cruz, vá até o Calvário e diga: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o Senhor vai fazer com você o mesmo que fez com o ladrão arrependido na cruz, crucificado ao lado dele. Disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, tudo que você fez, tudo que você praticou, tudo que você pensou, eu estou perdoando. Não é que não vai ter pagamento, já foi pago na cruz do Calvário. Mas o mesmo que Jesus disse para aquela mulher adúltera, ele diz para nós: vá, mas não peques mais. Então, se você entrou numa cilada, está atolado no meio do erro, do pecado, e só Deus sabe qual é o seu pecado. Alguns pecados são pessoais, íntimos, que só você conhece. Outros estendem-se publicamente e provocam grande escândalo. Se isto está acontecendo, para! Confessa! Se arrependa! Pede para Deus te dar a mão. E Ele vai transformar a sua vida poderosamente. Que Deus aplique essa sua palavra ao nosso coração. Amém. Vou pedir para a irmã Tatiane orar a Deus nesse momento. Oremos. Senhor Deus e Pai, somos gratos, ó Deus, pela tua bondade, a tua grandeza, o teu poder, ó Deus, que é imenso sobre as nossas vidas, sobre a tua criação, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. E, ó Pai, te agradecemos por esta mensagem na qual vimos, que o Senhor possa, ó Deus, nos ensinar a praticá-la, ó Deus, no nosso dia a dia. Assim possamos, ó seja. Deus, nos despertar espiritualmente para buscarmos a tua palavra, para buscarmos em ti, ó Deus, o conhecimento da tua palavra. Amém. Possamos, ó Deus, quebrantar os nossos corações, para que possamos de fato confessar ao Senhor os nossos pecados, Assim seja. aqueles pecados, ó Pai, enraizados em nossos corações, que julgamos, ó Deus, não atingir a nossa vida espiritual, mas que de fato tem atrapalhado, ó Pai. Ó Deus. Que possamos usar de sinceridade, ó Deus, diante das nossas orações, para que o Senhor, ó Pai, que conhece o nosso âmago, que conhece, ó Deus, o profundo do nosso ser, possa nos ajudar, ó Pai, Assim seja. a ter uma vida de comunhão, a ter uma vida, ó Pai, de verdade, ó Deus, uma vida, Senhor, transparente diante de Ti, ó Pai. Amém, Pai. Sabemos, ó Deus, o quão pecadores somos, o quão falhos somos, ó Deus, e o quão necessitamos, ó Deus, da Tua misericórdia, da Tua graça, e principalmente, ó Pai, do Teu perdão nas nossas Assim vidas. seja, nosso Deus. Perdoa-nos, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, aprender, ó Pai, a viver de forma
íntegra, possamos viver de forma verdadeira diante de Ti, ó Pai. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, desperta-nos espiritualmente, ó Deus. Amém. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos, ó Pai, para que possamos olhar para nós, para que possamos enxergar a mudança que nos é necessária, ó Deus. Amém. Possamos ter o intuito, ó Deus, de agradar somente a Ti. Amém. Tira de nós o temor a homens, ó Deus, para que possamos de fato viver, ó Deus, uma vida de comunhão, intimidade e relacionamento com Assim seja. Obrigada, Senhor, por este culto. Obrigada pela vida do nosso pastor. Oh, Deus. Que a cada dia, Deus, o Senhor possa nos despertar espiritualmente. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Assim seja, nosso Deus. Amém. Irmãos, para entregar a palavra para a escola dominical, vamos cantar mais uma vez o Tempo de Ser Santo, e que agora ele tem um significado especial. O Tempo de Ser Santo é tempo de